Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. Ao ler o preâmbulo desta proposta de lei e ao ouvir os senhores deputados que intervieram até agora, alguém até podia ficar com a ideia de que estaríamos perante um momento histórico, um ponto de viragem na política de defesa do consumidor e do direito do consumo. Falam em atribuir maior eficácia à proteção do consumidor, em evitar o aumento do endividamento, em reforçar a proteção do utente, em melhorar o funcionamento do sistema judicial. E do que se trata então esta medida histórica? Trata-se do seguinte: se o cidadão se atrasar no pagamento da fatura das telecomunicações, é notificado para pagar em 30 dias e, findo esse prazo, o serviço é suspenso. A advertência ao utente passa de uma antecedência de 10 dias para 20 dias e as faturas têm de passar a indicar as consequências do não pagamento do preço do bem ou serviço. Aí têm, Vossas Excelências, a medida histórica que estamos aqui a tratar. Eu teria um pouco mais de prudência ou um pouco mais de moderação na saudação que é feita a esta medida, e nós bem gostaríamos que esta medida se traduzisse, quanto mais não fosse, realmente na diminuição das pendências em sede judicial, sendo esse o objetivo que efetivamente se tratasse ao avançar com esta proposta. Mas isso é completamente diferente daquilo que será no mínimo abusivo e no limite será uma hipocrisia política saudar esta proposta ou até apresentá-la como de aumento da eficácia da proteção ao consumidor, porque não é disso que se trata na verdade, porque esta é a proposta que remete para a famigerada lei das telecomunicações, ou das comunicações eletrónicas, que é a lei das listas negras dos consumidores devedores, que é a lei que atribui praticamente todo o poder aos prestadores de serviços, aos grupos de telecomunicações, e coloca em grande fragilidade os utentes, os consumidores, as populações, perante um serviço básico e essencial. Regime esse, dos serviços básicos e essenciais, que é cada vez mais, e aqui mais uma vez, subordinado ao regime dessa mesma Lei 5 de 2004. E é uma pena, a propósito de pareceres que foram aqui citados, deve haver aqui algum engano, porque os pareceres bastantes que foram apresentados não se referem a esta proposta de lei, referem-se a um anteprojeto de decreto-lei que, por sinal, seria inconstitucional, por isso é que aparece aqui a proposta de lei à Assembleia, e não têm a ver com o próprio articulado que estamos aqui a debater, não têm a ver, fala de artigos que não existem e não fala de artigos que aparecem, é outra formulação, mas seria, no mínimo de bom tom, que, por exemplo, pareceres como o do Conselho Superior da Magistratura, que alertam para que o facto das alterações projetadas só conferirão um efetivo reforço dos direitos dos consumidores se a suspensão ou a subsequente resolução contratual não onerar os consumidores com as prestações futuras dos contratos celebrados com vinculação a um prazo temporal alargado, 12 ou 24 meses, que é aquilo que se mantém no caso da suspensão de contrato. Todo o poder, essencialmente, continua na mão da operadora de telecomunicações, deixando fragilizado desta forma, refém desta relação contratual, o consumidor, o utente, sendo que não vale a pena considerar que a passagem de 10 para 20 dias de antecedência na notificação é aqui a diferença da Terra para a Lua, porque o problema significativo e fundamental continua no regime jurídico de serviços públicos essenciais, básicos, fundamentais para a população, em que está em causa o facto de se poder ser contactado e de contactar alguém, e não esta situação que estamos hoje aqui a viver de uma proposta que não resolve o essencial. E é esse o nosso problema, é que não se resolve o essencial do problema. Termino com esta questão, Sr. Presidente, deixando à Sra. Ministra uma pergunta muito concreta. O que é que acontece nesta matéria relativamente à questão da quitação parcial do pagamento e do contrato? Porque o pagamento parcial é um direito que assiste ao consumidor e ao utente e, nessas circunstâncias, falta clarificar o que é o entendimento do Governo sobre essa matéria, nesta situação em concreto. Muito obrigado.